Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para iniciar com vocês um curso sobre história da filosofia, né? A partir deste vídeo nós ah, faremos uma viagem pela história da filosofia, abrangendo seus mais diversos períodos, né? Desde o período grego, passando pelo período patrístico, escolástico, moderno e contemporâneo, a fim de que nós tenhamos uma visão panorâmica desta grande e maravilhosa história da filosofia. Eu, ao longo destes vídeos, quero te apresentar uma ideia bastante básica, é bom que se diga. A finalidade aqui não é apresentarmos uma visão muito profunda e consistente da história, aliás, muito profunda da história da filosofia, haja vista que são 2.600 anos de história da filosofia, e se fôssemos fazer isso, se fôssemos realizar um trabalho desta magnitude, nós precisaríamos aí de outras tantas vidas, por assim dizer, né? Não é possível exaurirmos toda essa temática, toda esta amplidão, todo este oceano profundo e extremamente amplo que é a história da filosofia. Portanto, aqui nós queremos apresentar apenas uma visão panorâmica a você que se interessa por filosofia, você que já está estudando filosofia, você que pretende ter uma noção consistente, uma noção geral sobre a história da filosofia para fins de vestibular, para Enem e outros vestibulares. Enfim, aqui nós iremos apresentar uma visão panorâmica, uma visão geral, uma visão básica, mas uma visão muito rica, muito construtiva acerca da história da filosofia. Portanto, eu quero te convidar a esta viagem que se inicia hoje e que se inicia com a filosofia antiga ou a filosofia grega, e mais especificamente com a filosofia pré-socrática. Portanto, eu quero te convidar para que juntos possamos fazer essa longa viagem pela história da filosofia nestes seus 2.600 anos. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos ao público um pouco de filosofia, de ciência, de arte, para contribuir com este seu processo, que é um processo maravilhoso de construção de conhecimento. Conhecer é necessário, conhecer nos amplia a forma de enxergar as coisas, de enxergar os processos que subjazem a nossa realidade, as nossas vivências, as nossas relações. Enfim, conhecer é um processo maravilhoso e enriquecedor, e este espaço se propõe a isto, a te levar um pouco de conhecimento nas áreas com as quais temos afinidade e formação. Portanto, nos ajude divulgando, se inscrevendo em nosso canal. Ao final do vídeo, não deixe de dar o seu like aí, porque isso nos ajuda bastante, e compartilhe esse espaço com outras pessoas que queiram também construir conhecimento. Bem, a história da filosofia começa no sexto século antes de Cristo.
mais precisamente na Grécia arcaica. É na Grécia é na Grécia arcaica que vai do ano 750 até o ano 500 antes de Cristo, que floresce esta forma de conhecimento maravilhosa, essa forma de conhecimento sedutora, pelo menos o é para mim, para muita gente, e espero que ela te seduza também, chamada filosofia. Filosofia se inicia na Grécia arcaica, mais precisamente por volta do século VII antes de Cristo, um período que para os gregos era profundamente dominado pela poesia. E já vou me fazer compreendido. Este período, que alguns historiadores chamam inclusive de período da canção, tinha como principal fonte de conhecimento dos homens, dos gregos, no período arcaico, a poesia. O poeta era a figura, era a personagem que detinha a forma de conhecimento mais respeitada, por assim dizer, e consultada pelo grego do período arcaico. Antes da filosofia surgir, a forma de conhecimento que o grego recorria para conhecer as suas origens patrióticas, ou as suas origens patrióticas não, né? Melhor usar um termo mais apropriado, porque a palavra patriótico em nosso contexto adquiriu um sentido extremamente distorcido, né? Extremamente ideologicamente contaminado. Então esse termo não é um termo muito feliz. Ora, mas para conhecer as suas origens nacionais, suas origens enquanto povo, enquanto nação, o homem grego recorria à poesia, e mais especificamente à poesia homérica. O grande nome da poesia grega no 8º século antes de Cristo é Homero. Homero será o autor de duas grandes obras, de duas grandes epopeias, a Odisseia, que foi escrita depois, e a Ilíada, e ele vai resgatar aquilo que teria sido a origem do povo grego. Na Ilíada, o homem grego encontra a narrativa, a explicação mais remota acerca de sua origem nacional, sua origem étnica. Portanto, a Ilíada, principalmente a Ilíada de Homero, a poesia homérica, será uma fonte por meio da qual o homem grego vai encontrar as suas origens enquanto nação. Uma outra fonte poética muito respeitada e requisitada neste período arcaico é a poesia de Hesíodo. E esta procura construir uma narrativa acerca da origem do cosmos, da origem não do homem grego, mas do homem no sentido geral, do homem enquanto humanidade. Em Hesíodo, o homem grego, arcaico ainda, que vive lá no 8º, no 7º séculos antes de Cristo,
vai encontrar ali as suas origens mais primordiais, a sua origem enquanto ser humano neste mundo. Em Hesíodo, nós encontramos uma narrativa acerca da origem do mundo, acerca da origem dos céus, acerca da origem da terra, dos mares, do homem, da natureza como um todo. Mas qual seria a fonte? Qual seria o recurso utilizado pelos poetas para conhecerem sua origem nacional, sua origem étnica, ou sua origem cósmica, sua origem física, sua origem enquanto humanidade? Ora, esta fonte, a autoridade, o que legitima o poeta a recuar neste período tão aquém de seu tempo histórico, seja para conhecer sua origem enquanto indivíduo nacional, seja para conhecer a sua origem enquanto indivíduo humano, enquanto ser humano, esta fonte são as musas. As musas serão as grandes inspiradoras, serão as entidades que permitirão ao poeta ter acesso a um conhecimento que é um conhecimento imemorial, que é um conhecimento que não está registrado em outras obras, que não está registrado em outros textos, que não possui evidências que o demonstrem. Enfim, as musas, essas entidades mitológicas, são a porta de entrada para o poeta conhecer a sua origem enquanto indivíduo grego e a sua origem enquanto indivíduo humano que habita neste mundo. E quem eram as musas? As musas eram as 9 filhas que Zeus teve com a deusa Mnemosyne. A deusa Mnemosyne é a deusa da memória para os gregos. E Zeus copula Mnemosyne após ter atendido um apelo feito por Apolo para que Zeus desse origem a entidades que celebrassem as vitórias dos deuses do Olimpo contra os titãs. Nós sabemos que os titãs eram os grandes, eram as entidades que disputavam com os deuses do Olimpo o predomínio sobre o universo, o domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre os mares. Todo este cosmo dominado pelos deuses do Olimpo. E os titãs sempre perdiam as batalhas quando investiam contra os deuses do Olimpo para dominarem os céus, a terra e os mares. Entretanto, segundo Apolo, as vitórias dos deuses do Olimpo mereciam ser celebradas de forma mais, poderíamos assim dizer, de forma mais oficial, de forma mais emblemática, representativa. Aí Apolo convida Zeus, né, propõe a Zeus, melhor dizendo, que crie entidades
que cria entidades que celebrem estas vitórias. Zeus que era um deus extremamente sexualizado, né? Aliás, os deuses do Olimpo eram deuses sexualizados. Zeus então seduz Mnemosyne, a deusa da memória, copula Mnemosyne e a partir dessa cópula, após um ano grávida, Mnemosyne deu à luz a 9 meninas. Essas meninas são as 9 musas celebradas na mitologia grega. E cada musa, filha da deusa memória, cada musa, filha de Zeus com Mnemosyne, era responsável por inspirar os homens no cultivo de uma ciência ou de uma arte. Ora, as 9 musas eram deusas inspiradoras no homem grego para que ele cultivasse as ciências e as artes. Portanto, para cada ciência e cada arte, cada linguagem artística conhecida pelo homem grego, havia uma deusa que inspirava no homem o gosto e o cultivo dessa ciência ou dessa arte. Então havia uma musa responsável pelo conhecimento histórico, outra musa responsável pelo conhecimento astronômico, outra musa responsável pela poesia trágica, pela poesia lírica, melhor dizendo, pela poesia elegíaca, enfim, para cada ciência e arte conhecida pelo homem grego, havia uma musa responsável em despertar no homem grego o amor, o cultivo e a divulgação desta ciência e desta poesia. Portanto, as musas eram as entidades que inspiravam nos homens o conhecimento artístico e o conhecimento científico. E como as musas eram filhas de Mnemosyne, a deusa da memória, tudo aquilo que o poeta cantava, ou que o astrônomo determinava como ciência astronômica, tinha sua origem na memória desta entidade chamada Mnemosyne. Ora, Mnemosyne guardava em sua memória todo o conhecimento científico, toda a linguagem artística, toda a linguagem poética e partilhava deste conhecimento com as musas que inspiravam nos homens o amor por esta forma de conhecimento, o amor por aquelas formas de prática artística, de prática estética. Estava nas musas, estava na deusa Mnemosyne o conhecimento sobre todas as coisas, inclusive o conhecimento sobre a origem dos homens, a origem da natureza, a origem do mundo, a origem do ser humano. Portanto, quando um poeta como Hesíodo canta, né, e ele canta mesmo porque a poesia grega no período arcaico era um ato muito mais oral do que escrito. Os poetas cantavam, celebravam os versos de Homero e os versos de Hesíodo, até porque isso no exercício de memória, que é um exercício bastante pertinente, importante, e que diz muito a nós que estamos perdendo essa faculdade da memória, essa faculdade de memorizar as coisas.
haja vista que julgamos a memória hoje desnecessária, porque tudo que queremos recordar, tudo que queremos lembrar, está contido na tela de um celular, na tela de um computador, lá no Google. Os gregos, que não tinham este recurso, e nem mesmo uma quantidade considerável de obras, de livros de Homero, livros de Hesíodo, valiam da memória para decorar os versos de Homero, os versos de Hesíodo, e declamá-los nas cidades gregas, e declamá-los entre os homens gregos. Portanto, a oralidade é um traço muito forte no período arcaico. Nós veremos que só num outro momento, num momento mais adiante, é que a palavra escrita, o texto, vai encontrar um espaço mais privilegiado dentro da cultura grega. Mas no período arcaico, o que prevalece é a oralidade, é o canto poético. E quando narra, canta, declama a origem do universo, a origem do homem, a fonte desta narrativa, a fonte deste conhecimento está numa entidade, numa deusa, que concede aos homens ter acesso a um conhecimento de um tempo imemorial, de um tempo onde nenhum indivíduo, de um tempo quando nenhum indivíduo existia, do tempo das origens. Portanto, o conhecimento que o homem tem acerca das origens, o homem grego, é um conhecimento cuja origem é transcendental. O poeta, quando explica a origem do mundo, explica a origem da natureza, da physis, uma palavra de origem grega que vai ter um papel muito importante neste período arcaico da formação do homem grego. Quando o poeta fala da origem da physis, ele fala amparado, sustentado, legitimado por uma divindade que lhe permite o acesso a este conhecimento por meio da inspiração e que, portanto, tem a sua origem num princípio transcendental. Ora, a musa, a memória, Mnemosyne, as entidades que inspiram nos homens, nos poetas, o conhecimento acerca da origem de tudo, está para além deste tudo. Portanto, a origem do conhecimento que o poeta expõe, declama, é uma origem transcendental, porque ela é legitimada por uma entidade divina, por uma deusa, por um ser que está para além deste mundo. Ora, saber disso é extremamente importante para conhecermos a origem da filosofia, porque a filosofia, na contramão do conhecimento poético, das explicações poéticas acerca da origem de tudo, vai partir da mesma origem, da mesma causalidade, só que a partir de uma origem, a partir de elementos imanentes. Portanto, como veremos em nossos próximos encontros, a filosofia se proporá a explicar a origem de todas as coisas, mas, contrariamente aos poetas, na contramão do recurso utilizado pelos poetas, da fonte utilizada pelos poetas, que era uma fonte transcendente, a filosofia, ou os primeiros filósofos gregos, vão recorrer a fontes
imanentes. Ora, a origem de tudo, dirão os primeiros filósofos gregos, a origem de tudo não está para além deste mundo, não está para além da natureza, para além do cosmos, não está numa deusa. A origem deste mundo está no próprio mundo. Portanto, diferentemente da poesia, que se ampara numa fonte transcendental para ter acesso ao conhecimento das origens, a filosofia se apoiará numa fonte imanente que está presente neste mundo para explicar a origem deste mundo. E sobre esta fonte imanente, nós começaremos a falar em nosso próximo encontro, quando já iniciaremos uma reflexão acerca do pensamento filosófico de Tales de Mileto, este considerado o pai da filosofia ocidental. Portanto, eu quero te convidar para nos acompanhar no nosso próximo encontro, quando falaremos de Tales de Mileto. Forte abraço, se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aí e nós nos veremos em nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá.